A primeira vez que o vi, estava a esfregar o sangue de outra pessoa do seu chão de mármore. Os meus joelhos doíam contra a pedra fria, enquanto esfregava a escova dura em círculos, o cheiro acre da lixívia a queimar as minhas narinas. Estava nisso há horas, desde que a senhora Venude, a governanta de rosto severo que me contratou, apontou para a mancha escura e disse: faça isso desaparecer antes que ele volte. Ela não deu mais detalhes sobre quem ele era ou de quem era o sangue derramado sobre o mármore italiano importado. Nesse tipo de trabalho, perguntas eram um luxo que eu não podia me dar. 6 meses atrás, eu teria ficado horrorizada. Agora, eu estava apenas grata pelo emprego. Quando se tem 24 anos, sem diploma, sem referências e uma filha de 2 anos dependendo de você, aceita-se o que aparece. Mesmo que isso signifique esfregar manchas misteriosas do chão de uma mansão que sussurrava perigo em cada canto sombrio, nunca está limpo o suficiente. A voz, profunda, baixa e de alguma forma ainda mais assustadora por sua suavidade, congelou a respiração nos meus pulmões. Eu não tinha ouvido ninguém entrar no vasto hall de entrada, mas de repente ele estava lá, pairando acima de mim como um planeta escuro, puxando tudo para sua gravidade. Mantive os olhos baixos, concentrando-me na mancha quase invisível. Desculpe, senhor. Vou me esforçar mais. Olhe para mim quando eu falar consigo. O meu coração batia forte contra as minhas costelas, enquanto eu lentamente levantava lá a cabeça. O homem que estava sobre mim não podia ter mais de 35 anos, mas o poder irradiava dele como calor. Ele usava um fato cinza escuro que provavelmente custava mais do que eu ganharia em um ano, feito sob medida para se ajustar aos ombros largos e ao corpo magro. As suas feições eram marcantes, maçãs do rosto salientes, nariz reto e lábios carnudos pressionados numa linha dura. Mas foram os seus olhos que me deixaram com a boca seca. Escuros como café expresso, eles estudavam-me com o cálculo frio de um predador a decidir se a presa valia a pena perseguir. É nova, disse ele, não como uma pergunta, mas como uma observação. Sim, senhor, é a minha segunda semana. A minha voz soou fraca até aos meus próprios ouvidos. O seu nome, Helena, Helena Reyes. Ele manteve o meu olhar por um tempo que pareceu uma eternidade, e eu lutei contra o impulso de desviar o olhar. Algo perigoso brilhou por trás daqueles olhos, algo que enviou sinais de alerta correndo pelo meu corpo. Você esqueceu um lugar, Helena Reyes. Ele apontou para uma parte do chão que eu já tinha limpado 3 vezes. Engoli em seco. Vou arrumar isso agora mesmo, Sr. Salvatore, ele disse. Dante Salvatore, esta é a minha casa. O nome soou como um golpe físico. Todos na cidade conheciam aquele nome, sussurravam-no, temiam-no. Dante Salvatore é o homem que controlava tudo, desde as docas até a Câmara Municipal, com uma eficiência brutal. Chamavam-no de fantasma, não porque ele fosse difícil encontrá-lo, mas porque aqueles que o contrariavam simplesmente desapareciam, e eu estava de joelhos diante dele, a esfregar o chão. As crianças que vivem nas minhas propriedades não passam fome, disse ele de repente, com o sotaque a ficar ligeiramente mais forte. No entanto, a sua filha parece magra. O gelo inundou as minhas veias. Como é que eu sei tudo sobre todos os que entram na minha casa? Os seus olhos estreitaram-se ligeiramente. Você mora nos apartamentos Westbrook, prédio C, unidade 312, um imóvel com aluguel controlado que adquiri no mês passado. Minha boca ficou seca. O fato de ele saber sobre Lily, de tê-la visto, me fez sentir exposta de uma forma que transcendia a nudez física. Ela está bem, gaguejei. Estamos bem. A sua expressão não mudou, mas algo se alterou naqueles olhos escuros. Termine aqui e depois dirija-se à cozinha. A senhora Venude terá um pacote para levar para casa. Antes que eu pudesse responder, ele virou-se e afastou-se, os seus passos silenciosos no chão de mármore que eu tinha passado horas a limpar. Soltei um suspiro que não tinha percebido que estava a prender, as minhas mãos a tremer enquanto pegava na escova novamente. Naquela noite voltei para o nosso pequeno apartamento com um pacote que continha mantimentos suficientes para encher a nossa geladeira vazia por semanas. Enquanto colocava a Lily na cama, o seu corpinho finalmente satisfeito pela primeira vez em meses, perguntei-me qual seria o preço a pagar pela generosidade inesperada de Dante Salvatore.
Não precisei de esperar muito para descobrir. 3 semanas depois, fui designada para limpar a ala leste da mansão, os aposentos privados. A senhora Venude entregou-me o cartão-chave com uma suspeita mal disfarçada. O senhor Salvatore pediu especificamente por si, disse ela, o seu sotaque italiano ficando mais forte com a desaprovação. Não toque em nada além do que precisa de ser limpo. As câmaras de segurança veem tudo. O aviso era desnecessário. Eu já tinha passado tempo suficiente na mansão para entender as regras tácitas. Olhe, mas não veja. Ouça, mas não escute. Saiba, mas não fale. A ala leste era diferente do resto da casa, onde as áreas principais foram projetadas para impressionar com sua opulência fria. Esses quartos pareciam quase ter saído de um livro aberto sobre uma mesinha lateral. Um copo com impressões digitais ainda visíveis na superfície. Sinais de humanidade num lugar que, de outra forma, parecia um museu da riqueza e do poder. Eu estava a trocar os lençóis da enorme cama de dossel quando ouvi a porta abrir atrás de mim. Não precisei de me virar para saber quem era. Algo no ar mudou quando ele entrou na sala, como a pressão a cair antes de uma tempestade. A sua eficiência foi notada, disse Dante, com a voz mais próxima do que eu esperava. Virei-me e vi-o parado na porta, observando-me com a mesma expressão impenetrável. Hoje ele não usava paletó, apenas uma camisa branca com as mangas arregaçadas, expondo os antebraços musculosos. Uma fina cicatriz percorria o pulso esquerdo, desaparecendo sob a manga. Prova de que mesmo o intocável Sr. Salvatore era humano o suficiente para sangrar. Obrigada, senhor, respondi, mantendo a voz firme apesar do nervosismo no peito. Não perguntou sobre a comida. Alisei os lençóis de seda. Por favor, não me cabe questionar a sua generosidade. Olhe para mim, Helena. Obedeci, embora tudo em mim gritasse para manter os olhos baixos, para me tornar invisível. Quando encontrei o seu olhar, fiquei surpreendida ao encontrar algo quase como curiosidade ali. A maioria das pessoas quer algo de mim, disse ele. Elas pegam o que eu ofereço e imediatamente pedem mais. No entanto, você não disse nada. Tenho que pensar na Lily, admiti. O orgulho é um luxo para pessoas que não têm filhos para alimentar. Algo mudou na sua expressão. Um abrandamento tão sutil que eu poderia ter imaginado. Como você acabou aqui a esfregar o meu chão? A pergunta me pegou de surpresa. Ninguém nesta casa tinha perguntado sobre a minha vida antes. Mas escolhas, respondi simplesmente. Um homem que desapareceu quando engravidei. Contas médicas que não consegui pagar. A história de sempre. O que aconteceu às tuas costas? A pergunta atingiu-me como um golpe físico. A minha mão instintivamente alcançou a minha omoplata, onde eu sabia que a borda de uma cicatriz era visível sob a gola do meu uniforme. Eu tinha sido cuidadosa, muito cuidadosa em mantê-las cobertas. Não sei do que você está a falar. Menti. O meu coração batia tão forte que eu tinha certeza de que ele podia ouvi-lo. Em 3 passos suaves, ele fechou a distância entre nós. Recuei instintivamente, uma reação nascida de anos de experiência. Os seus olhos estreitaram-se com a minha resposta, catalogando-a com fria precisão. Não me minta, Helena. A sua voz era suave, mas tinha um tom afiado o suficiente para cortar. Eu vi-as quando você estava a limpar o pó da prateleira de cima da biblioteca. Queimaduras, se não me engano. A vergonha me consumiu, quente e sufocante. Aquelas cicatrizes eram o meu segredo, a lembrança física da pior noite da minha vida. A noite em que descobri exatamente do que o pai de Lily era capaz quando lhe disse que iria ficar com o bebê. Foi há muito tempo, sussurrei. A expressão de Dante não mudou, mas o ar ao seu redor parecia vibrar com uma fúria fria e controlada. Quem? Não importa mais. Importa para mim. A possessividade nessas 4 palavras simples deveria ter me aterrorizado. Em vez disso, outra coisa se desenrolou no meu peito. Algo perigoso e quente. Por que te importarias com as cicatrizes de uma mulher que limpa o teu chão? Perguntei imediatamente, arrependida da minha ousadia. Mas, em vez de raiva, um sorriso passou pelos seus lábios. Desapareceu tão rapidamente que eu poderia ter imaginado. Talvez eu tenha desenvolvido um interesse inconveniente pelo que me pertence. Eu não te pertenço, disse eu. As palavras escaparam-me antes que eu pudesse impedi-las. Os seus olhos escureceram. Todos nesta casa me pertencem, Helena. Quanto mais cedo aceitares essa realidade,
mais fácil será a tua vida. Ele estendeu a mão e eu lutei contra o impulso de recuar quando as pontas dos seus dedos roçaram a borda da minha gola, tocando levemente a pele levantada da minha cicatriz. O contato fez com que uma descarga elétrica percorresse a minha espinha. Amanhã começarás a trabalhar exclusivamente nos meus aposentos privados, disse ele retirando a mão. O teu salário será duplicado. A senhora Venude providenciará alguém para cuidar da tua filha durante o teu horário prolongado. Não era um pedido. Por quê? Perguntei, incapaz de me conter. Porque protejo o que é meu, respondeu ele simplesmente. E decidi que isso inclui-te a ti. Quando ele se virou para sair, o pânico subiu pela minha garganta. Senhor Salvatore, chamei-o. O homem que me causou estas cicatrizes ainda está por aí. Se ele nos encontrar... Dante parou na porta, olhando para mim por cima do ombro. A expressão em seu rosto fez meu sangue gelar. Não por muito tempo, Helena, ele disse suavemente. Não por muito tempo. Depois que ele saiu, eu me sentei na beira da cama, minhas pernas de repente fracas demais para me sustentar. O que eu tinha feito? Em um momento de fraqueza, eu revelei demais. Chamei a atenção de um homem que destruía pessoas com a mesma facilidade com que outros matam moscas. Naquela noite, enquanto abraçava Lily e respirava seu perfume doce e inocente, não conseguia me livrar da sensação de que tinha cometido um erro terrível, que tinha trocado um homem perigoso por outro muito mais letal. Eu simplesmente não percebia, naquele momento, até onde Dante Salvatore iria para reivindicar o que considerava seu, nem que, no mês seguinte, o pai da minha filha estaria desaparecido, presumivelmente morto, e eu estaria a mudar a minha filha para a ala leste de uma mansão construída com dinheiro sujo e ossos quebrados. Eu não percebia que, ao tentar escapar de uma jaula, eu entraria voluntariamente noutra jaula dourada com um predador que nunca me deixaria sair. A primeira vez que vi toda a extensão do poder de Dante Salvatore, estava na cozinha dele à meia-noite, tentando desesperadamente acalmar a minha filha que gritava. Shh, querida, por favor, sussurrei, balançando Lily nos meus braços enquanto ela chorava, com o rostinho corado pela febre. Vais acordar toda a casa. Estávamos a viver na ala leste há 3 semanas. A transição tinha acontecido com uma eficiência assustadora. Um dia eu estava a limpar o chão da casa de Dante. No dia seguinte estava instalada numa suíte de quartos maior do que qualquer apartamento em que já tinha morado. Com a Lily num quarto de bebê que parecia ter saído de uma revista de luxo. Nunca perguntei como ele tinha conseguido tudo tão rapidamente. Algumas perguntas era mais seguro não fazer. Naquela noite, a febre da Lily subiu repentinamente. O seu corpinho a arder contra o meu enquanto chorava de desconforto. Desci as escadas para procurar remédios, tentando não perturbar a casa adormecida. No mundo de Dante, aprendi rapidamente que incomodar os outros poderia ter consequências. O que há de errado com ela? A voz atrás de mim fez meu sangue gelar. Virei-me e vi Dante parado na porta da cozinha, vestindo apenas uma calça de pijama preta. Na luz fraca, pude ver cicatrizes que nunca tinha notado antes. Um mapa de violência no peito e nos ombros. Apesar de tudo, meus olhos permaneceram nos músculos magros do seu torso antes de me forçar a encontrar o seu olhar. Ela está com febre, expliquei. A minha voz ficou tensa enquanto a Lily continuava a chorar. Estava à procura de medicamentos para crianças. Desculpe por o termos acordado. Em vez da irritação que eu esperava, outra coisa passou pelo seu rosto. Preocupação, talvez, embora parecesse estranha em seus traços marcantes. Quão alta? Ele perguntou, aproximando-se de nós. 39,2 Egdeg. Começou de repente. Sem perguntar, ele estendeu a mão e colocou-a gentilmente na testa de Lily. Para minha surpresa, ela se acalmou com o seu toque, os soluços diminuindo para gemidos, enquanto ela piscava para ele com os olhos brilhantes de febre. O meu médico estará aqui em 15 minutos, disse ele, já pegando no seu telemóvel que estava no balcão. À meia-noite? Isso não é necessário, Helena. O meu nome na sua boca era tanto um aviso quanto uma carícia. Quando digo que o meu médico virá, ele virá independentemente da hora. Fiel à sua palavra, exatamente 13 minutos depois, um homem idoso com olhos gentis e uma mala médica chegou à porta da cozinha. Não parecia nem um pouco surpreso por ter sido chamado à mansão Salvatore no meio da noite. Enquanto o médico examinava Lily,
Dante ficou observando com uma intensidade que deveria ser inquietante. Em vez disso, senti um estranho conforto com a sua presença, sólida e inabalável sob a luz estéril da cozinha. Uma infecção no ouvido, o médico finalmente diagnosticou, guardando os seus instrumentos, comum em crianças da idade dela. Trouxe antibióticos e algo para a dor. Um alívio tomou conta de mim, fazendo os meus joelhos fraquejarem. Lily adormecera encostada no meu ombro, exausta de tanto chorar e confortada pelo medicamento que o médico lhe administrara. Obrigada, sussurrei, sabendo que as palavras eram inadequadas. Não sei como vou pagar. O médico afastou a minha preocupação com um sorriso que não chegou aos olhos. O senhor Salvator cuida dos seus, disse ele simplesmente. Depois que o médico saiu, esperei que Dante voltasse para os seus aposentos, tendo cumprido o seu dever. Em vez disso, ele gesticulou para que eu o seguisse até a sala de estar adjacente, onde uma lareira de pedra maciça ainda ardia. Sente-se, ordenou ele, acenando para uma poltrona luxuosa. Obedeci, embalando Lily contra mim enquanto ela dormia. Dante serviu um líquido âmbar de uma garrafa de cristal num copo e entregou-mo. Beba. Vai ajudar com o choque. Não estou em choque, protestei. Mesmo quando aceitei o copo, os seus lábios curvaram-se em algo quase parecido com um sorriso. As suas mãos não pararam de tremer desde que desceu as escadas. Eu não tinha percebido até ele mencionar, mas ele estava certo. Tomei um gole do que acabou por ser um bourbon muito caro. O líquido queimou minha garganta. Por que você está fazendo tudo isso? Perguntei. A pergunta que estava queimando dentro de mim há semanas finalmente escapando. Os quartos, as roupas, o médico. Por que nós? Dante sentou-se na cadeira à minha frente, os seus olhos escuros refletindo a luz moribunda da lareira. Quando eu tinha 5 anos, a minha mãe adoeceu com pneumonia, disse ele, a voz tão baixa que tive de me inclinar para a frente para o ouvir. O meu pai recusou-se a chamar um médico. Disse que pareceria fraco se preocupasse tanto com uma mulher. Ela morreu 3 dias depois. A confissão deixou-me em silêncio. Era o primeiro detalhe pessoal que ele partilhava, e o seu significado não me escapou. Sinto muito, disse finalmente. Não sinta. Isso ensinou-me uma lição importante sobre o poder. O verdadeiro poder não está em causar dor. Qualquer animal pode fazer isso. O verdadeiro poder está em ter a capacidade de evitar o sofrimento e escolher usá-la. Ele inclinou-se para a frente, sem tirar os olhos dos meus. Eu vi as tuas cicatrizes, Helena. Eu vi o que alguém fez contigo porque podia, porque gostava de ver-te sofrer. A minha mão foi instintivamente para o meu ombro, onde as piores cicatrizes de queimaduras ficavam escondidas debaixo da minha camisa de dormir. Isso não explica por que nos trouxeste aqui. Explica. Algo perigoso brilhou nos seus olhos. Talvez eu tenha reconhecido algo em ti, algo que me chamou a atenção. Ou talvez eu simplesmente quisesse mostrar-te como é ser protegida em vez de possuída. A ironia das suas palavras não me escapou. Tudo em Dante Salvatorei gritava possessão. Da maneira como os seus olhos acompanhavam os meus movimentos, a maneira como ele sistematicamente removia todos os obstáculos entre nós. O que aconteceu ao pai da Lily? Perguntei de repente. A pergunta que me assombrava há semanas finalmente encontrou voz. Depois de eu lhe ter contado sobre as cicatrizes, ele desapareceu. Não foi uma coincidência. A expressão de Dante não mudou, mas algo frio e mortal instalou-se sobre ele como uma segunda pele. Quer mesmo saber? Pensei no homem que me segurou e pressionou uma faca aquecida contra a minha pele quando me recusei a fazer um aborto. Que ameaçou levar a Lily embora se eu tentasse deixá-lo. Que tornou a minha vida um inferno até que finalmente escapei com nada além da minha filha e as roupas que vestíamos. Não, admiti baixinho. Acho que não, garota esperta. A aprovação em sua voz me causou uma emoção inadequada. Mas preciso saber outra coisa, continuei, encorajada pelo Bourbon e pela estranha intimidade da meia-noite. O que você quer de mim, Dante? Sério? Seus olhos escureceram ao ouvir seu nome nos meus lábios. Era a primeira vez que eu o chamava assim, em vez de Sr. Salvatore. Ele levantou-se e aproximou-se de mim com a graciosidade fluida de um predador, ajoelhando-se ao lado da minha cadeira, de modo que o seu rosto ficou ao nível do meu. O que eu quero, disse ele suavemente, estendendo a mão para afastar uma mecha de cabelo do meu rosto, é que você pare de recuar quando eu me aproximo de você.
O que eu quero é que você entenda que nem todos os homens usam a sua força para destruir coisas. Os seus dedos deslizaram até ao colarinho da minha camisa de dormir, puxando-a gentilmente para o lado para revelar a borda de uma cicatriz. Ao contrário de outras vezes, quando a vergonha me inundava ao expor-me, algo completamente diferente correu pelas minhas veias ao seu toque. As tuas cicatrizes não te tornam quebrada, Helena. Elas fazem de ti uma sobrevivente, disse ele num sussurro. E acho isso extremamente atraente. O ar entre nós mudou, carregado com algo perigoso e elétrico. O rosto dele estava a centímetros do meu, perto o suficiente para que eu pudesse sentir a respiração dele nos meus lábios. Por um momento louco e aterrorizante, pensei que ele poderia me beijar e, pior ainda, que eu poderia deixá-lo. Em vez disso, ele se levantou abruptamente, colocando distância entre nós. Descanse um pouco. O médico voltará amanhã para examinar a Lily. Ele se foi antes que eu pudesse responder, deixando-me sem fôlego e confusa, com uma criança adormecida nos meus braços e o calor persistente do seu toque na minha pele. Na manhã seguinte, chegou um pacote para a Lily, um urso de pelúcia quase tão grande quanto ela, junto com uma coleção de livros infantis. Não havia cartão nem mensagem, mas eu sabia de quem eram. Assim como eu sabia que as roupas de grife que apareceram no meu armário no dia seguinte à minha mudança eram obra dele. Ou o piano que foi instalado na nossa suíte quando mencionei de passagem que costumava tocar quando era criança. Dante Salvatore estava a cortejar-me à sua maneira estranha e possessiva, através de gestos em vez de palavras, através da proteção em vez da paixão. Eu dizia a mim mesma que isso não significava nada para mim, que estava simplesmente aproveitando o seu interesse inexplicável para dar uma vida melhor a Lily. Que quando fosse a hora certa, sairíamos dessa gaiola dourada e seguiríamos o nosso próprio caminho. Eu quase acreditei nisso até a noite do baile de gala. Você irá comigo, Dante informou-me uma manhã, enquanto eu servia o café, o seu tom deixando claro que não era um pedido. O evento homenageia o hospital infantil que a minha família apoia há gerações. Não irei. Não pertenço a eventos como esse, protestei. Sou a sua governanta. Os seus olhos brilharam com algo perigoso. É tudo o que você acha que é para mim? A pergunta pairou entre nós, carregada de implicações que eu não estava pronta para enfrentar. O que mais eu seria? Ele levantou-se da mesa do café da manhã e aproximou-se tanto que pude sentir o cheiro da sua colônia. Bergamota e sândalo com notas de algo mais sombrio. É isso que vamos determinar esta noite, disse ele suavemente. Um carro irá buscá-la às 7. A senhora Venude ficará com a Lily. Naquela noite, fiquei diante do espelho da minha suíte, mal reconhecendo a mulher que me olhava de volta. O vestido, entregue naquela tarde sem explicação, era de um verde esmeralda profundo que fazia meus olhos parecerem âmbar na luz fraca. Ele abraçava curvas que eu havia esquecido que possuía depois de anos usando camisas largas e uniformes práticos. Meu cabelo escuro, geralmente preso num coque prático, caía em ondas soltas pelos ombros. Pela primeira vez em anos, eu parecia a mulher que eu era antes. Antes das cicatrizes, antes do medo, antes de aprender a me tornar invisível. Quando desci a grande escadaria, Dante estava à minha espera no átrio, de costas para mim, a falar baixinho com o motorista. A um sinal que não percebi, ele virou-se e a expressão que cruzou o seu rosto quando olhou para mim roubou-me o fôlego. Fome, crua e indisfarçável. Estás linda, disse ele com a voz mais áspera do que o habitual. Obrigada. As palavras saíram num sussurro enquanto ele me ajudava a entrar no Bentley que nos esperava. A sua mão demorou-se na minha cintura, fazendo-me sentir um arrepio pela espinha. O carro afastou-se da mansão e eu observei Dante pelo canto do olho, impressionada com o quão diferente ele parecia fora dos limites da sua casa. Mais alerta, mais controlado. Se tal coisa fosse possível para um homem que já exalava comando absoluto, 2 SUV pretos flanquearam o nosso carro. Segurança, percebi com um sobressalto. Eu nunca tinha saído da propriedade com Dante antes. Nunca tinha visto esse lado da vida dele. As pessoas vão comentar, disse de repente com ansiedade no peito sobre o motivo de ele ter levado a governanta para um baile de gala. A boca dele se curvou naquele sorriso quase imperceptível que nunca deixava de acelerar o meu pulso. Deixe-os comentar. No meu mundo, Helena, a percepção é uma arma. Esta noite moldamos essa percepção a nosso favor.
E que percepção é essa? Os seus olhos encontraram os meus no interior escuro do carro, sombrios e intensos, de que estás sob a minha proteção e que ninguém pode tocar-te. A sua voz baixou para um sussurro perigoso. Tocar-me? A implicação fez-me sentir um arrepio que nada tinha a ver com medo. Por que é que alguém iria querer tocar-me? Porque és minha, disse ele simplesmente. E no meu mundo, o que pertence a Dante Salvatore é sempre um alvo. O Bentley abrandou quando nos aproximamos de um grande hotel iluminado como um farol contra o céu noturno. Antes de pararmos completamente, Dante estendeu a mão por entre nós e segurou a minha, o seu polegar traçando círculos lentos na minha palma. Há algo que deves saber antes de entrarmos, disse ele em voz baixa. Haverá pessoas lá esta noite que sabem o que eras para mim antes. Uma governanta, nada mais. Elas vão presumir que te tomei como amante. O calor inundou as minhas bochechas. E você tomou? A pergunta pairou entre nós, carregada de possibilidades que eu me recusava a reconhecer até aquele momento. Isso depende, ele respondeu, sem tirar os olhos dos meus. Se você quer ser tomada. O duplo sentido não passou despercebido por mim. Antes que eu pudesse responder, a porta do carro se abriu e Dante saiu, estendendo a mão para me ajudar. Quando eu saí, flashes explodiram ao nosso redor. Os fotógrafos capturavam a chegada do famoso Dante Salvatore e da sua misteriosa acompanhante. O seu braço deslizou pela minha cintura, puxando-me para o seu lado num gesto que era ao mesmo tempo protetor e possessivo. Sorri, sussurrou ele no meu ouvido, o seu hálito quente contra a minha pele. Esta noite já não és invisível. Enquanto caminhávamos em direção à entrada, senti o peso de centenas de olhares curiosos. Ouvi as perguntas sussurradas ecoando pela multidão. Quem era essa mulher ao lado do homem mais perigoso da cidade? De onde ela tinha vindo? Que poder ela exercia sobre o intocável Dante Salvatore? O que nenhum deles sabia. O que eu mesma estava apenas começando a entender era que a verdadeira questão não era o poder que eu exercia sobre ele. Era o poder que ele já tinha sobre mim. O salão de baile brilhava com riqueza e poder. Lustres de cristal lançavam luz prismática sobre mulheres cobertas de diamantes e homens cujas conversas casuais moldavam o futuro da cidade. Eu sentia-me como uma impostora no meio deles, apesar do vestido de grife e da mão de Dante pousada possessivamente na minha cintura. Pare de parecer que está prestes a fugir, murmurou Dante, com os lábios perto do meu ouvido, enquanto me guiava pela multidão. Você pertence a este lugar tanto quanto qualquer outra pessoa. Nós dois sabemos que isso não é verdade. Sussurrei de volta. Há um mês eu estava a esfregar o chão da sua casa. O seu aperto apertou-se ligeiramente. Uma lembrança sutil da sua força. E hoje à noite, você está no meu braço, o que a torna mais poderosa do que metade das pessoas nesta sala. Lembre-se disso. Antes que eu pudesse responder, um homem mais velho, com cabelos grisalhos e olhos perspicazes, aproximou-se de nós. Embora sorrisse, não havia nada de caloroso na sua expressão, apenas cálculo e curiosidade mal disfarçada. Dante, cumprimentou ele com o seu sotaque forte e do leste europeu. Que surpresa agradável. Raramente honras estes eventos com a tua presença. Victor. Dante acenou com a cabeça, a sua postura mudando subtilmente, tornando-se mais cautelosa, mais predatória. O hospital infantil vale o inconveniente. O olhar de Victor deslizou para mim, avaliando-me de uma forma que me deu arrepios. E trouxe companhia. Que invulgar, Helena! Dante disse. Este é Victor Patrov. Ele controla as rotas marítimas a norte da cidade. A apresentação foi direta. Uma lembrança dos limites dos negócios, em vez de uma cortesia social. Encantado, disse Victor, pegando na minha mão e levando-a aos lábios antes que eu pudesse afastá-la. Pergunto-me onde Dante tem escondido uma criatura tão bonita. À vista de todos, respondi, surpreendendo-me com a minha ousadia. Às vezes, as coisas mais valiosas não estão trancadas. As sobrancelhas de Victor se ergueram e, ao meu lado, senti, mais do que ouvi, a aprovação silenciosa de Dante. De facto, disse Victor, soltando a minha mão. Os seus olhos se endureceram quando se virou para Dante. Por falar em coisas valiosas, devemos discutir a situação nas docas em particular. Esta noite não, respondeu Dante suavemente.
Esta noite é para a caridade, não para negócios. Um lampejo de irritação cruzou o rosto de Victor. O assunto é urgente. A tua ausência em certas conversas foi notada. Algo perigoso brilhou nos olhos de Dante. Cuidado, Victor. Observar as minhas atividades de perto pode ser perigoso para a tua saúde. A ameaça pairou no ar entre eles, envolta numa conversa educada, mas com uma intenção inconfundível. Lutei contra o impulso de recuar, subitamente consciente de que estava entre dois predadores. Talvez eu o procure amanhã, então. Victor cedeu, embora o seu sorriso não chegasse aos olhos. Ele virou-se para mim, inclinando ligeiramente a cabeça. Helena, espero que nos encontremos novamente em breve. Quando ele se misturou novamente à multidão, soltei um suspiro que não tinha percebido que estava a aprender. Ele não gosta de mim. Ele não sabe o que pensar de ti. Corrigiu Dante, guiando-me em direção ao bar. O que faz de ti uma variável que ele não consegue controlar. Homens como Victor temem o que não podem controlar. E homens como você, perguntei, aceitando a taça de champanhe que ele me entregou, seus lábios se curvaram ligeiramente. Homens como eu eliminam o que não podem controlar. Ou possuem isso tão completamente que o controle se torna irrelevante. As palavras causaram um arrepio na minha espinha. Um lembrete de que o homem ao meu lado, com seus toques gentis e gestos protetores, ainda era o mesmo homem que fazia pessoas desaparecerem sem deixar vestígios. É isso que estás a fazer comigo? Perguntei, o champanhe tornando-me ousada. Possuir-me tão completamente que não precisas de me controlar? Os seus olhos escureceram ao fixarem-se nos meus. Sentes-te controlada, Helena? A pergunta fez-me hesitar. Nas semanas em que vivi sob o teto de Dante, ele nunca levantou a voz para mim, nunca ameaçou, nunca exigiu. Ele deu a mim e a Lily tudo o que poderíamos precisar ou desejar. A gaiola que ele construiu era tão bonita, tão confortável. Às vezes, eu esquecia que era uma gaiola. Senti que hesitei, procurando a palavra certa. Protegida. Há uma diferença, disse ele suavemente. Ah, desafiei. Proteção requer poder. O poder de manter os outros afastados. O poder de decidir o que é melhor para mim. Como isso é diferente de controlo? Em vez de responder, Dante pousou a sua bebida intocada e estendeu a mão. Dança comigo. Não era um pedido, mas peguei na mão dele mesmo assim, permitindo que ele me levasse para o centro do salão de baile, onde outros casais se moviam ao ritmo da valsa da orquestra. O braço dele envolveu a minha cintura, puxando-me contra ele com uma possessividade que deveria ter me assustado. Em vez disso, dei por mim a derreter nos seus braços. O meu corpo encaixava-se no dele como se tivesse sido feito para isso. Controlo, disse ele, com uma voz tão baixa que só eu podia ouvir. É restrição, é punição e recompensa, ação e consequência. Proteção. A sua mão pousou na minha parte inferior das costas, quente através do tecido fino do meu vestido. É liberdade dentro de limites. A liberdade de viver sem medo, de crescer, de desejar. E qual prefere? Perguntei, com a voz pouco acima de um sussurro, os seus olhos fixos nos meus, escuros e intensos. Com você? Nenhum dos dois. Então, o quê? O seu aperto apertou quase imperceptivelmente. Devoção. A palavra pairou entre nós, carregada de significado. Eu não estava pronta para enfrentar. Antes que eu pudesse responder, a música terminou e Dante guiou-me para fora da pista de dança, a sua mão nunca saindo da minha cintura. Durante toda a noite observei-o navegar pela multidão, com a precisão calculada de um mestre de xadrez, encantador quando necessário, intimidante quando útil. Todos queriam algo dele, um momento do seu tempo, um favor nos negócios, uma aliança política. E durante tudo isso, ele manteve-me ao seu lado. Uma afirmação que eu estava apenas a começar a entender. Já passava da meia-noite quando finalmente saímos. O Bentley deslizava pelas ruas vazias enquanto eu observava as luzes da cidade desfocarem pela janela. O silêncio entre nós estava carregado de palavras não ditas, perguntas que eu não ousava fazer, respostas que ele não estava pronto para dar. Quando chegamos à mansão, Dante acompanhou-me até a minha suíte, parando na porta. A senhora Venuti disse como a Lily estava esta noite, perguntei, subitamente desesperada para quebrar a tensão entre nós. Ela dormiu a noite toda, sem febre.
Os olhos dele não tinham saído do meu rosto desde que entramos na casa. Devia ir ver como ela está. Acenei com a cabeça, estendendo a mão para a maçaneta da porta, mas senti a mão dele fechar-se suavemente em torno do meu pulso, impedindo-me. Helena. O meu nome na boca dele era tanto uma pergunta quanto uma ordem. Virei-me para ele com o coração batendo forte contra as costelas. Sim, esta noite, quando Victor olhou para ti, quando todos olharam para ti, sabes o que viram? Balancei a cabeça levemente. Eles viram uma mulher que tem poder sobre mim. O polegar dele traçou círculos lentos contra o meu pulso. Uma mulher pela qual eu mataria. A admissão deveria ter me aterrorizado. Em vez disso, senti um calor no estômago. Um desejo perigoso que eu vinha tentando ignorar há semanas. Isso é verdade? Sussurrei. A resposta dele foi inclinar-se para a frente, os lábios roçando a minha orelha. Vá ver a sua filha, Helena. Terminaremos esta conversa noutra hora. Então ele se foi, deixando-me sem fôlego e confusa na minha própria porta. Eu deveria saber que nossa frágil paz não duraria. O aviso veio 3 dias após o baile, entregue na forma de um pequeno envelope de marfim, endereçado pessoalmente a mim. Eu estava sentada no jardim, a observar a Lília perseguir borboletas pelo relvado bem cuidado, quando a senhora Venude apareceu com o correio. Isto chegou para si, disse ela, com um tom que deixava claro que desaprovava que alguém me enviasse correspondência para a mansão Salvatore. O envelope continha uma única fotografia. Eu a entrar na mansão com a Lily nos braços, tirada à distância, mas nítida o suficiente para nos reconhecermos. No verso, escritas em letra elegante, estavam as palavras: o que Dante Salvatore faria para mantê-la segura? Estamos ansiosos para descobrir. O gelo inundou as minhas veias enquanto eu olhava para a ameaça nas minhas mãos. Alguém estava a observar-nos. Alguém sabia sobre Lily. Alguém estava a planear usar-nos contra Dante. Eu deveria ter ido ter com ele imediatamente. Em vez disso, o pânico e o instinto tomaram conta de mim. O mesmo instinto que tinha mantido Lily e eu vivas quando o pai dela tentou nos machucar. Eu corri. Foi quase fácil demais. A senhora Venodi tinha entrado, e o segurança que normalmente patrulhava o jardim tinha se afastado para atender uma chamada. Peguei Lily nos braços, agarrei minha bolsa e passei pelo portão que levava à estrada de serviço. Um táxi que passava levou-nos até a estação rodoviária. Quando alguém na mansão percebeu que tínhamos desaparecido, já estávamos a atravessar a fronteira da cidade, a caminho da casa da minha prima, 3 cidades adiante. Eu sabia que era feudal. Se Dante quisesse encontrar-nos, ele encontraria. Mas a necessidade de proteger Lily superou o pensamento racional. Eu precisava afastá-la do perigo que, sem querer, eu tinha trazido para a vida dela. A minha prima Marta não fez perguntas quando aparecemos à sua porta, embora seus olhos se arregalassem ao ver as minhas roupas de grife e o maço grosso de dinheiro na minha carteira, dinheiro que eu tinha economizado do meu generoso salário. Apenas por alguns dias, prometi, até descobrir o que fazer. Marta, que já me tinha acolhido uma vez quando eu estava a fugir do pai de Lily, simplesmente acenou com a cabeça e mostrou-nos o quarto de hóspedes. Naquela noite, depois de Lily adormecer, sentei-me à janela a observar as sombras a moverem-se do outro lado da rua. Cada carro que passava fazia o meu coração acelerar. Cada som distante podia ser passos a aproximar-se. Eu sabia que era apenas uma questão de tempo. Eu estava certa. O Bentley preto parou em frente à modesta casa de Marta precisamente às 2h13 da manhã. Observei da janela enquanto Dante saía, o rosto uma máscara de fúria fria, mesmo sob a luz fraca do poste. Ele estava sozinho, sem segurança, sem motorista, o que de alguma forma tornava a sua presença ainda mais assustadora. Encontrei-o na porta antes que ele pudesse bater, não querendo que ele acordasse a família. Como me encontraste? Perguntei, embora a pergunta fosse inútil. Dante Salvatore podia encontrar qualquer pessoa que quisesse. Os seus olhos estavam mais escuros do que eu jamais os tinha visto. Raiva e algo mais. Medo fervilhando logo abaixo da superfície. Tu és minha, disse ele simplesmente, como se isso explicasse tudo. E talvez explicasse. Precisamos de ir embora, sussurrei, entrando na varanda e fechando a porta atrás de mim. Alguém está a observar-nos. Alguém enviou uma ameaça. Eu sei, interrompeu ele com uma voz mortalmente silenciosa. Os homens de Viktor Petrov têm te seguido há dias.
Quando desapareceste do jardim, eles seguiram-te até aqui. O horror tomou conta de mim. Sabias das ameaças e não me contaste. Eu não sabia que eles iriam contactar-te diretamente. Um músculo contraiu-se em seu maxilar, um erro que não cometeria novamente. Dante, tu fugiste. A acusação cortou o ar noturno entre nós. Eu dei-te tudo. Segurança, proteção, um futuro para a tua filha, e tu fugiste de mim. Eu fugi porque estava a tentar proteger a Lily. A minha voz elevou-se, apesar do meu esforço para ficar calada. Fugi porque estar associada a ti colocava um alvo nas costas dela. Algo brilhou nos olhos dele, mágoa, rapidamente mascarada por raiva. E achas que podes protegê-la melhor do que eu? Achas que fugir para a casa desprotegida do teu primo no meio da noite era protegê-la? Acho que sou a mãe dela e é meu dever mantê-la segura. De mim? Perguntou ele, aproximando-se até eu sentir o calor que emanava do seu corpo. Das consequências de ser importante para ti, corrigi, mantendo-me firme, apesar do meu coração bater forte. Ele ficou em silêncio por um longo momento. Os seus olhos nunca deixaram os meus. Quando ele falou novamente, a sua voz tinha baixado para um sussurro perigoso. Pega na tua filha, Helena. Vamos para casa. E se eu recusasse, o olhar que ele me lançou era ao mesmo tempo terno e assustador. Então vou lembrar-te exatamente o que significa pertencer a Dante Salvatore. Algo no seu tom fez com que um calor percorresse o meu corpo. Uma resposta primitiva à posse crua nas suas palavras. Por um momento, considerei desafiá-lo. Imagine dizer-lhe que Lily e eu seguiríamos o nosso próprio caminho, que não precisávamos da sua proteção ou da sua possessividade. Mas a imagem da fotografia passou pela minha mente, a ameaça implícita naquelas palavras cuidadosamente escritas. Quem quer que a tivesse enviado não iria parar, porque eu tinha saído da mansão. Se alguma coisa, estávamos mais vulneráveis agora. Dá-me 5 minutos, disse finalmente. Um alívio passou pelo seu rosto, tão breve que eu poderia ter imaginado. 3, ele contou. E Helena. A sua mão agarrou o meu pulso quando me virei para a porta. Não me obrigues a ir atrás de ti. 15 minutos depois, estávamos no Bentley. Lily, ainda milagrosamente adormecida na cadeirinha que aparecera como por magia, eu sentada rígida ao lado de Dante, o silêncio entre nós pesado com acusações não ditas. Assustaste-me, disse ele finalmente, os olhos fixos na estrada à frente. Quando a senhora Venui me disse que tinhas desaparecido, pensei que o Petro te tivesse levado. A confissão surpreendeu-me. Nunca tinha ouvido Dante confessar medo antes. Não tinha lá certeza se ele era capaz disso. Desculpa, sussurrei, sinceramente. Entrei em pânico. A mão dele encontrou a minha na escuridão, os dedos entrelaçando-se com uma gentileza que contradizia a fúria que eu tinha visto anteriormente. Nunca mais fujas de mim, Helena. Se tiveres medo, se fores ameaçada, se estiveres insegura, vem ter comigo, sempre comigo. Eu sabia que devia retirar a minha mão, manter alguma aparência de limite entre nós. Em vez disso, dei por mim a segurá-la com mais força. O que acontece agora? Perguntei. Com o Petro? A expressão de Dante endureceu, a breve vulnerabilidade desaparecendo tão rapidamente quanto tinha aparecido. Agora vou lembrar ao Victor porque é que contrariar-me é uma sentença de morte. A fria certeza na sua voz fez-me sentir um arrepio na espinha, uma lembrança de que o homem ao meu lado, cuja mão segurava a minha com tanta ternura, ainda era capaz de uma violência indescritível. Haverá sangue no teu chão novamente? Perguntei baixinho. Os seus olhos encontraram os meus brevemente, escuros e indecifráveis na luz fraca do carro. Desta vez não, ele apertou a minha mão gentilmente. Desta vez, não sobrará nada para limpar. Enquanto o Bentley deslizava pela noite em direção à mansão que se tornara o nosso lar, percebi com surpreendente clareza que não tinha mais medo de Dante Salvatore. Eu tinha medo do que sentia por ele. Medo da forma como o meu coração acelerava quando ele entrava numa sala. Medo de como me sentia segura na sua presença, apesar de saber do que ele era capaz. Acima de tudo, tinha medo da crescente certeza de que não queria mais fugir. Não dele, não desta vida, não do sentimento perigoso e consumidor que se enraizou no meu peito. Porque em algum momento entre esfregar o chão e sentar-me ao lado dele no carro, comecei a desejar a gaiola que antes temia. Quando voltamos para a mansão naquela noite, Dante levou Lily para a cama.
Observei da porta enquanto ele a deitava com uma gentileza inesperada, a sua grande mão alisando os cachos escuros da testa dela. Ela é parecida contigo, observou ele baixinho, os olhos traçando os traços pequenos dela. Todos dizem isso. Aproximei-me para ficar ao lado dele, atraída pela ternura na sua expressão, um lado dele que poucas pessoas viam. Ótimo! A sua voz baixou ainda mais. Isso significa que não há nada dele nela. A simples afirmação carregava um peso enorme. O reconhecimento da dor do meu passado e a proteção feroz do futuro da minha filha numa única frase. Depois de aconchegar Lily, Dante não me levou para a minha suíte, mas para o seu escritório particular. Uma sala que eu limpava, mas onde nunca tinha sido convidada a entrar, a não ser como funcionária. O espaço representava-o perfeitamente. Madeira escura, livros encadernados em couro e janelas do chão ao teto com vista para os amplos jardins. Um decantador de cristal com um líquido âmbar repousava sobre uma mesa lateral, refletindo a luz fraca da lâmpada. Beba, disse ele, servindo 2 copos e entregando-me um. Precisas. Aceitei sem discutir, com os acontecimentos do dia a afetarem-me e o cansaço a instalar-se profundamente nos meus ossos. O uísque queimou agradavelmente a minha garganta, aquecendo-me por dentro. Precisamos de discutir o que acontece a seguir, disse Dante, observando-me por cima do copo. Com o Petro? Conosco? As 2 palavras simples pairaram no ar entre nós, carregadas de possibilidades. Tomei outro gole de uísque, ganhando tempo para organizar os meus pensamentos. Não sei o que queres que eu diga, admiti finalmente. Dante pousou o copo e aproximou-se de mim, segurando o meu rosto com as mãos com uma gentileza que contradizia a força que eu sabia que ele possuía. Diz que vais ficar, murmurou ele, sem tirar os olhos dos meus. Não como minha governanta, nem como uma mulher sob a minha proteção. Mas como minha, Helena, completamente minha. O meu coração batia forte contra as minhas costelas, a proximidade dele tornando difícil pensar com clareza. E o que significa exatamente ser sua? Significa não fingir mais. O polegar dele traçou a curva da minha bochecha, enviando uma descarga elétrica pela minha pele. Não mais doces separados, não mais limites entre nós. E a Lily, ela é minha desde o momento em que vocês os 2 cruzaram a minha porta. A possessividade na sua voz deveria ter me assustado. Em vez disso, acendeu algo quente e perigoso no fundo do meu estômago. Dante, tudo o que eu poderia ter dito foi perdido quando a sua boca tomou a minha. O beijo foi ao mesmo tempo gentil e devastador. Os seus lábios moveram-se contra os meus com habilidade experiente, persuadindo em vez de exigindo. Embora o poder mal contido por trás do gesto fosse inconfundível, eu deveria ter me afastado. Deveria ter me lembrado quem ele era, o que ele era. Em vez disso, me vi derretendo contra ele. Meu corpo traiu todos os pensamentos racionais quando meus braços envolveram o pescoço dele quando finalmente nos separamos, ambos sem fôlego. Os olhos dele escureceram como obsidiana. Diga-me para parar. Ele sussurrou com a testa apoiada na minha. Diz-me que não queres isto e nunca mais te voltarei a tocar. A escolha pairava entre nós, a última aparência de controlo que ele me oferecia. Naquele momento, com o seu sabor nos meus lábios e as suas mãos gentis na minha cintura, só havia uma resposta que eu podia dar. Não pares. Sussurrei e observei a sua expressão transformar-se em desejo. O que se seguiu foi uma confusão de sensações. A sua boca quente contra o meu pescoço, as minhas costas pressionadas contra a estante, enquanto as suas mãos exploravam o meu corpo com posse reverente. Quando ele finalmente me levou para o seu quarto, deitando-me sobre lençóis que cheiravam a sândalo e a ele, rendi-me completamente à onda de sentimentos que vinha crescendo desde o primeiro momento em que o vi. Agora és minha, Helena, sussurrou ele contra a minha pele, as palavras sendo tanto uma promessa quanto um aviso. E eu protejo o que é meu. Mais tarde, enquanto estávamos deitados entrelaçados nos lençóis de seda, minha cabeça repousando em seu peito, tracei as cicatrizes que mapeavam seu torso. Evidências de uma vida violenta que eu estava apenas começando a entender. Algum dia me contarás como as ganhaste? Perguntei, meu dedo seguindo uma cicatriz particularmente cruel que se curvava da clavícula até o externo. A mão dele segurou a minha, levando meus dedos aos lábios dele. Algumas histórias é melhor não contar. E Petro,
Não pude deixar de perguntar. O que acontecerá com ele? A expressão de Dante endureceu, o amante recuando, enquanto o homem perigoso que eu conhecera ressurgia. Ele ameaçou o que me pertence. Só há um resultado possível para isso. Um arrepio percorreu-me, não inteiramente de medo. Tu vais matá-lo. Eu vou destruí-lo, ele corrigiu. Completamente, irreversivelmente. O seu negócio, a sua reputação, a sua vida. Tudo desaparecido amanhã a esta hora. A fria certeza na sua voz lembrou-me do que eu tinha escolhido. De quem eu tinha escolhido. Dante Salvatore, que comandava um império construído com sangue e poder, que podia ser gentil com a minha filha num momento e ordenar a execução de um homem no momento seguinte. Isso assusta-te? Perguntou ele, estudando a minha reação com aqueles olhos escuros e perspicazes. Pensei em mentir, mas ele perceberia imediatamente. Sim, admiti, mas não da maneira que deveria. Os seus lábios curvaram-se naquele sorriso raro e genuíno que fez o meu coração parar. Ótimo. Um medo saudável manter-te-á viva no meu mundo. Helena, é isso que isto é agora? O teu mundo? A mão dele acariciou o meu rosto, o polegar passando pelo meu lábio inferior. O nosso mundo. E eu queimarei qualquer um que tentar tirá-lo de nós. As palavras eram lindas e terríveis, uma promessa de proteção envolta em violência. No entanto, enquanto adormecia nos braços dele, não pude negar a sensação de certeza, de pertencimento que se instalou em mim. Para o bem ou para o mal, eu tinha escolhido a minha jaula e o homem que tinha a chave. O pedaço que encontramos naquela noite durou exatamente 27 horas. Eu estava no jardim com a Lily, observando-a perseguir borboletas pelo gramado bem cuidado, quando a senhora Venuti apareceu ao meu lado. Sua expressão normalmente severa foi substituída por algo que poderia ser preocupação. O senhor Salvatore precisa de si no escritório dele, disse ela, o sotaque a ficar mais forte com a tensão. Imediatamente, algo no tom de voz dela me deixou em pânico. O que aconteceu? Os olhos dela se voltaram para a Lily. Eu cuido da criança agora. Corri pela mansão, a mente a fervilhar com possibilidades, cada uma pior do que a outra. Quando cheguei ao escritório de Dante, a porta estava entreaberta e vozes ecoavam de dentro. A voz de Dante, fria com fúria controlada, e outra que eu não reconheci. Bati uma vez e empurrei a porta para encontrar Dante atrás da sua secretária, com uma postura rígida de tensão. À sua frente estava um homem com um fato caro, de costas para mim. Helena. Os olhos de Dante encontraram os meus, algo como um aviso brilhando em suas profundezas. Entre e feche a porta. Quando entrei mais na sala, o visitante se virou e o chão pareceu cair debaixo dos meus pés. O rosto que assombrava os meus pesadelos há anos. Traços marcantes, olhos azuis frios, boca cruel, sorriu para mim com um charme treinado. Olá, Helena, disse o pai do meu filho. Há quanto tempo? A minha garganta fechou-se. O pânico roubou-me a voz enquanto os meus olhos se voltavam freneticamente para Dante. Isto não era possível. David deveria ter partido. Desaparecido ou pior. Dante tinha me prometido. O que está a fazer aqui? Finalmente consegui perguntar, odiando o tremor na minha voz. O sorriso de David alargou-se, revelando dentes brancos perfeitos. É assim que se cumprimenta o pai da sua filha? Depois de todo este tempo, o Sr. Reed afirma que tem procurado por si, disse Dante, com uma voz enganosamente calma. Apenas o brilho assassino nos seus olhos traía a sua fúria. Pela filha, diz ele, que lhe foi roubada. A compreensão atingiu-me como água gelada. David não tinha vindo atrás de mim. Ele tinha vindo atrás da Lily. Minha mão instintivamente foi para a cicatriz no meu ombro, a memória daquela noite ainda fresca na minha mente. Você não tem o direito, sussurrei, meu medo dando lugar à raiva. Você queria que eu abortasse ela. Você me segurou e minha voz falhou. História antiga, David acenou com desdém. Eu mudei, procurei ajuda para meus problemas de raiva. Eu tenho direitos, Helena. Direitos legais sobre a minha filha. Ameaçaste matá-la se eu não me livrasse dela. Cuspi, encontrando força na minha raiva. Queimaste-me quando recusei. A expressão de David não mudou, mas algo feio brilhou nos seus olhos. Alegações sem provas de uma mulher com problemas de saúde mental documentados. Tenho testemunhas que irão testemunhar a tua instabilidade durante o nosso relacionamento. Helena,
Em quem achas que um juiz vai acreditar? O horror tomou conta de mim quando percebi o que ele estava a fazer. Ele não se importava com a Lily. Nunca se importou com ela. Isto era sobre controlo, sobre punir-me por ter fugido dele. Isso não vai acontecer, Dante interrompeu, com uma voz mortalmente suave. A Helena e a Lily estão sob a minha proteção agora. David virou-se para ele com insolência treinada. Ah, sim, o famoso Sr. Salvatore. Ouvi tudo sobre o seu acordo com a minha ex-namorada. Diga-me, quanto pagou por ela? Ela sempre teve talento para se ligar a homens ricos. Vi o momento exato em que o controlo de Dante se quebrou. Uma mudança sutil na sua postura, um escurecimento nos seus olhos que prometia violência. Antes que ele pudesse se mover, coloquei-me entre eles, com a minha mão pressionando o peito de Dante. Não faça isso, implorei baixinho. Não assim. Os olhos dele encontraram os meus, a raiva lutando com a promessa que ele me fez de nos proteger, de nos manter em segurança. Com um esforço visível, ele controlou a sua fúria. Tem 10 segundos para sair da minha propriedade, disse Dante a David, com uma voz assustadoramente calma. Antes que me esqueça, a minha senhora pediu-me para ter moderação. O sorriso de David vacilou ligeiramente, mas ele recuperou rapidamente. Não vou a lado nenhum sem ver a minha filha. Tenho uma ordem judicial. Uma ordem judicial que não foi devidamente cumprida, interrompeu Dante. Que não foi revista pela minha equipa de advogados. Que ficará presa em disputas legais durante anos antes de chegar a Lily. Um lampejo de incerteza cruzou o rosto de David, rapidamente substituído por uma confiança calculada. Não podes mantê-la longe de mim para sempre, Salvatore. Eu também tenho recursos, ligações. Sei coisas sobre a sua operação que interessariam a certos agentes federais. A ameaça pairou no ar, flagrante e perigosa. A expressão de Dante não mudou, mas sentia a tensão irradiando dele como calor. Tenha muito cuidado com as suas próximas palavras. Dante advertiu suavemente. Ameaças na minha casa raramente acabam bem para quem as faz. Os olhos de David deslizaram para mim, frios e calculistas. Vejo-te no tribunal, Helena, e vou levar a Lily de uma forma ou de outra. Ela pertence ao pai dela. Ele virou-se para sair, parando na porta para lançar uma última provocação. Sempre soube que acabarias como a mana de algum homem rico. Pelo menos encontraste um que pode pagar uma segurança melhor do que o anterior. A porta fechou-se atrás dele e o controlo que Dante mantinha desmoronou-se. Com um rugido de fúria, ele varreu tudo da secretária. Garrafa de cristal, computador portátil, pilhas de papéis, mandando tudo cair no chão numa explosão de vidro e fúria. Fiquei paralisada, com choque e medo lutando dentro de mim, enquanto observava o homem a quem me entreguei transformar-se em algo aterrorizante e primitivo. Este era o Dante Salvatore que o mundo exterior conhecia. O homem que destruía os seus inimigos sem piedade ou hesitação. Ele não vai tocar nela, rosnou Dante, com os olhos negros de raiva. Ele não se aproximará a menos de 1000 metros de vocês. Como é que ele nos encontrou? Sussurrei, envolvendo os braços à volta de mim mesma, enquanto tremores começavam a sacudir o meu corpo. Como é que ele sabia onde estávamos? Dante atravessou a sala em 3 passos rápidos, as suas mãos gentis a emoldurarem o meu rosto, apesar da fúria ainda evidente em cada linha do seu corpo. Prof, disse ele com severidade, esta é a sua contraofensiva. Ele não conseguiu chegar a mim diretamente, então encontrou a única pessoa que poderia magoar-te mais. Mas como? Dinheiro, disse Dante simplesmente. Dinheiro suficiente pode encontrar qualquer pessoa, Helena. Até mesmo um homem que desapareceu. Uma fria compreensão tomou conta de mim. Tu não o mataste. Não era uma pergunta. Quando te contei sobre as cicatrizes, sobre o que ele fez, tu não o mataste. Algo parecido com arrependimento passou pelo rosto de Dante. Eu mandei espancá-lo, avisei-o, paguei para que ele ficasse longe de ti e da Lily para sempre. O seu maxilar apertou-se. Um erro que não vou repetir. O medo apertou o meu peito. Não por mim, mas pelo homem à minha frente. Dante, não. Se algo acontecer com ele agora, depois de ter te ameaçado publicamente, de ter vindo à tua casa, eu não me importo, interrompeu ele com a voz rouca de emoção. Eu deixei-o viver uma vez, e ele voltou para ameaçar o que é meu. Não haverá uma segunda chance.
O pânico cresceu dentro de mim quando percebi o que ele estava a planear. Eles vão ligar isso a ti, vão levar-te para longe de nós. A sua expressão suavizou-se ligeiramente quando ele olhou para mim. Ninguém tira o que é meu, Helena. Nem a polícia, nem os federais. Ninguém, por favor, sussurrei, agarrando-me à sua camisa. Tem de haver outra maneira. Por um longo momento ele estudou o meu rosto. O conflito era evidente nos seus olhos. Então, com um esforço visível, ele controlou a sua raiva. 3 dias, disse ele finalmente. Vou dar aos meus advogados 3 dias para tratar disso legalmente. Se eles não conseguirem fazê-lo desaparecer através dos tribunais, a sua expressão endureceu. Então vou fazê-lo desaparecer à minha maneira. Um alívio inundou-me, por mais temporário que fosse. Obrigada. A sua mão acariciou a minha bochecha, um gesto ao mesmo tempo terno e possessivo. Não me agradeças ainda, Helena. De uma forma ou de outra, o pai da tua filha estará fora da tua vida até o final da semana. A única questão é se ele estará vivo quando isso acontecer. Enquanto ele me puxava contra o seu peito, com o seu batimento cardíaco forte e constante sob o meu ouvido, percebi com surpreendente clareza que não me importava com a opção que Dante escolhesse. Tudo o que importava era manter Lily segura, protegê-la do homem que ameaçara sua vida antes mesmo de ela nascer. E se essa proteção viesse com sangue nas mãos de Dante Salvatore, eu aprenderia a viver com isso. Porque, de alguma forma, entre as cicatrizes, o medo e a necessidade desesperada de segurança, eu me apaixonei pelo homem mais perigoso da cidade. Um homem que me chamava de sua, que mataria para proteger o que lhe pertencia. Um homem que poderia perder tudo, a sua liberdade, o seu império, a sua vida, por causa da escolha que eu fizera de ficar. Vou levar a Lily e partir. Sussurrei contra o seu peito. Para algum lugar onde ele não nos possa encontrar. Tu podes tratar disso. Novas identidades, uma nova vida. Dante afastou-se com uma expressão sombria. Tu irias deixar-me para me protegeres, insisti. Se David desaparecer depois de te ameaçar publicamente, eles virão atrás de ti, Dante. Não posso deixar isso acontecer por nossa causa. A sua mão enredou-se no meu cabelo, inclinando o meu rosto para o dele. Ninguém tira o que é meu, repetiu ele. Cada palavra precisa e mortal. Nem ele, nem a lei, nem mesmo tu, Helena. A possessividade na sua voz deveria ter me assustado. Em vez disso, acendeu novamente aquele calor perigoso no meu peito, a certeza de que pertenço a este homem completa e irrevogavelmente. Então enfrentaremos isso juntos, eu disse, fazendo minha escolha de uma vez por todas. O que quer que aconteça, a resposta dele foi me beijar, feroz e possessivo, como se selasse um pacto entre nós. Quando ele se afastou, seus olhos ainda estavam escuros de raiva, mas algo mais queimava ao lado dela agora, uma devoção tão perigosa e consumidora quanto sua fúria. Juntos, ele concordou, sua testa repousando contra a minha até o fim, seja ele qual for. Enquanto eu estava em seus braços, rodeada pela destruição da sua raiva e pela promessa da sua proteção, eu sabia que tinha cruzado uma linha final. Não haveria volta a dar, não poderia fingir que era apenas uma mulher sob o seu teto, apenas uma mãe à procura de segurança para o seu filho. Eu tinha me tornado o que os sussurros na gala já me tinham nomeado, a mulher de Dante Salvatore, aquela por quem ele mataria, aquela por quem ele poderia morrer. E que Deus me ajudasse, eu não teria isso de outra forma. Os 3 dias seguintes passaram numa névoa de tensão e espera. A mansão de Dante transformou-se numa fortaleza. Segurança adicional foi colocada em todas as entradas, guardas a seguir Lily e a mim, sempre que saíamos dos nossos quartos. Eu mal via o próprio Dante, pois ele desaparecia no seu escritório com um grupo rotativo de homens em fatos caros, alguns advogados, outros claramente não. Na noite do terceiro dia, coloquei Lily na cama mais cedo, exausta da vigilância constante, enquanto cantava a sua canção de embalar favorita, alisando os seus cachos escuros da testa. Uma sombra na porta chamou a minha atenção. Dante estava a observar-nos, com uma expressão mais suave do que eu tinha visto desde a visita de David. Ele tinha afrouxado a gravata e o cansaço marcava o seu rosto de uma forma que eu raramente testemunhava. Uma lembrança de que até ele tinha limites.
Ela é linda quando dorme, disse ele baixinho quando me juntei a ele no corredor, fechando a porta do quarto de Lily atrás de mim. Ela é sempre linda, respondi com um sorriso cansado. A mão dele acariciou a minha bochecha, o polegar passando pela minha maçã do rosto com uma ternura surpreendente, como a mãe dela. Algo no tom de voz dele fez o meu coração apertar. O que aconteceu? Perguntei subitamente alerta. Os advogados. Vamos para o meu escritório. Ele interrompeu gentilmente. Precisamos conversar. O medo apertou meu peito enquanto eu o seguia pelo corredor. Pela minha experiência, nada de bom vinha depois dessas 4 palavras. O escritório de Dante havia sido restaurado ao seu estado original. Não havia mais vestígios de sua raiva explosiva dias antes. Ele serviu uma bebida para cada um de nós sem perguntar, e eu aceitei a minha com gratidão, precisando da coragem líquida. A abordagem legal esbarrou em uma parede, disse ele sem preâmbulos, encostando-se na secretária em vez de sentar-se atrás dela. David Reed tem um apoio poderoso, dinheiro que não é dele e influência que ele não deveria ter. Petro. Sussurrei o nome com um gosto amargo na língua. Dante assentiu, sua expressão endurecendo. Victor vê-te como a minha fraqueza. Ao apoiar a reivindicação de Reed sobre Lily, ele espera distrair-me, desestabilizar a minha operação. É um jogo de poder, nada mais. E David? O nome ainda queimava como ácido na minha boca. Ele quer dinheiro. A voz de Dante era monótona, cheia de repulsa. Ele não se importa com Lily. Nunca se importou. Trata-se de extorsão, pura e simples. Alívio e raiva lutavam dentro de mim. Então, pague-lhe. Faça-o renunciar aos seus direitos e desaparecer para sempre. A expressão de Dante escureceu. Ofereci 2 milhões de dólares, mais do que o suficiente para desaparecer permanentemente. Ele recusou. Por quê? Sussurrei, embora já soubesse a resposta. Porque Petro prometeu-lhe mais. Dante pousou o copo com precisão controlada. E por que ele quer magoar-te, Helena? Homens como Reed, homens que queimam mulheres e ameaçam crianças. Eles precisam de dominar, de controlar. Tu escapaste dele uma vez. Ele não vai deixar isso acontecer novamente. Um medo frio instalou-se no meu estômago. O que vai acontecer agora? Dante afastou-se da secretária, movendo-se para ficar diante de mim. As suas mãos emolduraram o meu rosto, gentis apesar da violência que eu sabia que elas eram capazes. Agora vou cumprir a minha promessa, disse ele suavemente. Agora vou fazê-lo desaparecer. Apesar de tudo o que David tinha feito, da dor, do medo, das cicatrizes, tanto físicas quanto emocionais, senti uma pontada de hesitação. Não por ele, mas por Dante. Tem de haver outra maneira, disse eu, embora soubesse que não havia. A polícia precisaria de provas do abuso. Dante interrompeu gentilmente. Provas que não existem porque nunca o denunciaste, porque estavas com demasiado medo, demasiado isolada. A vergonha consumiu-me ao lembrar-me da minha fraqueza, de como escondera as queimaduras, inventara desculpas para os hematomas, mantivera silêncio sobre as ameaças. Não é culpa tua, continuou Dante, lendo a minha expressão com facilidade experiente. Os sobreviventes fazem o que têm de fazer, mas legalmente sem documentação. A tua palavra contra a dele não é suficiente, especialmente com os advogados de Petrov a pintando como instável. E se você o matar? Perguntei, minha voz pouco acima de um sussurro. O que acontecerá conosco então? Algo mudou na expressão de Dante. Um abrandamento. Uma vulnerabilidade que raramente vislumbrava. Tenho uma confissão a fazer, Helena. Ele pegou nas minhas mãos, o seu toque incomumente hesitante. Tenho planeado este momento desde o dia em que me contaste sobre as tuas cicatrizes. A confusão franziu a minha testa. O que queres dizer? O desaparecimento de Reed sempre foi inevitável, explicou ele. A partir do momento em que compreendi o que ele tinha feito contigo, o que ele ameaçou fazer com a Lily, o seu destino estava selado. A única variável era o tempo. Então por que esperar? Perguntei. Por que dar-lhe a oportunidade de nos encontrar? Porque precisava que me escolhesses, disse ele simplesmente. Não apenas como proteção, não apenas como segurança, mas como o homem que querias. Precisava de saber que ficarias quando ele se fosse embora, que não estavas comigo apenas porque estavas a fugir dele. A confissão deixou-me em silêncio,
atordoada. Todo este tempo, eu acreditei que Dante tivesse poupado David por alguma misericórdia mal direcionada, alguma tentativa de manter as mãos limpas por minha causa. A verdade era mais simples e mais complexa. Ele estava à espera que eu me entregasse completamente a ele. E agora? Perguntei com a voz trêmula. Agora tudo está no lugar, disse ele, os seus polegares traçando círculos nas costas das minhas mãos. Um acidente de caça nas montanhas. Um corpo que nunca será encontrado. Testemunhas que juram que eu estava aqui contigo quando aconteceu. A precisão clínica com que ele descreveu o assassinato deveria ter me horrorizado. Em vez disso, senti apenas um alívio terrível e avassalador. A promessa de liberdade da sombra que nos assombrava há anos. Ninguém jamais irá associar isso a ti. Eu precisava de garantias, não pela minha consciência, mas pelo nosso futuro. Ninguém, ele prometeu. Nem mesmo Petro, embora ele vá suspeitar. Mas suspeita não é prova, e sem Reed para manipular, a influência dele desapareceu. Eu examinei o rosto dele procurando qualquer sinal de dúvida, qualquer indício de que ele não estivesse certo do sucesso. Não encontrei nada, apenas aquela confiança calma e mortal que me atraiu a ele desde o início. Quando? Perguntei, a única palavra carregando o peso do meu consentimento. Esta noite. Ele afastou uma madeixa de cabelo do meu rosto, colocando-a atrás da minha orelha com uma ternura surpreendente. Já está em andamento. Eu deveria ter sentido algo. Horror, culpa, medo. Em vez disso, senti apenas a certeza de que este homem faria qualquer coisa para proteger o que era seu, que mataria sem hesitar para manter Lily e eu em segurança. E Deus me ajude. Eu o amei por isso. Há mais uma coisa, disse Dante com uma mudança sutil na expressão. Algo que preciso de te perguntar antes que isto acabe. O meu coração disparou no peito quando ele enfiou a mão no bolso e tirou uma pequena caixa de veludo. Com uma graciosidade que contrastava com o seu tamanho e força, ajoelhou-se diante de mim. Helena Reyes, disse ele, abrindo a caixa para revelar um anel de diamantes que refletia a luz como fogo capturado. Quando isto acabar, quando tu e a Lily estiverem realmente seguras, queres ser minha esposa? As lágrimas turvaram a minha visão enquanto eu olhava para ele. Este homem poderoso e perigoso ajoelhado diante de mim. A pergunta não deveria ter me surpreendido. Dante Salvatore reivindicava o que era seu de forma completa e permanente. No entanto, de alguma forma, a declaração formal roubou-me o fôlego. Queres casar comigo? Sussurrei, mal acreditando nas palavras, mesmo enquanto as dizia. Quero dar-te o meu nome, respondeu ele, sem tirar os olhos dos meus. Quero que a Lily seja minha filha em todos os aspectos que importam. Quero que o mundo saiba que tu pertences a mim e eu a ti. Havia 1000 razões para recusar. O seu mundo de violência e poder, o sangue nas suas mãos, os inimigos que sempre nos veriam como uma vantagem contra ele. No entanto, naquele momento, nada disso importava. Sim, disse eu, a palavra escapando-me num suspiro. Sim, vou casar contigo. O seu sorriso, raro e genuíno, transformou o seu rosto enquanto deslizava o anel no meu dedo. O diamante era enorme, ostentoso de uma forma que me teria envergonhado meses atrás. Agora eu reconhecia-o pelo que era. Uma declaração de posse, um aviso aos outros, uma promessa de proteção. Dante levantou-se puxando-me contra ele num beijo que era ao mesmo tempo terno e possessivo. Quando ele finalmente se afastou, a sua expressão tinha voltado a ser de determinação perigosa. Espera por mim na nossa cama, murmurou ele, com as mãos ainda na minha cintura. Isto estará terminado pela manhã. Enquanto o observava sair do escritório, com o telefone já no ouvido, enquanto dava ordens em voz baixa, senti uma estranha sensação de paz tomar conta de mim. Naquela noite, David Reed desapareceria das nossas vidas para sempre. Amanhã, começaríamos um novo capítulo, não como a mulher destruída que esfregara sangue do chão de Dante, mas como a futura Sr. Salvatore. A jaula se tornara uma fortaleza, e eu finalmente parecera de lutar contra as grades. Dante só voltou ao amanhecer, deslizando para a nossa cama quando a primeira luz pálida penetrou pelas cortinas. Eu me agitei com a sua presença, estendendo a mão instintivamente para ele. Está feito? Sussurrei na penumbra. Os seus braços envolveram-me, puxando-me contra o calor sólido do seu peito. Está feito, confirmou ele. A sua voz carregava a finalidade do golpe de um carrasco. Ele nunca mais incomodará você
ou a Lily. Um alívio tomou conta de mim, tão profundo que beirou a dor física. Pela primeira vez desde o nascimento de Lily, a sombra do medo que nos seguia para todo o lado desaparecera. E Petro? Perguntei, sabendo que o perigo não tinha passado completamente. A mão de Dante acariciou o comprimento da minha espinha. Calmante, apesar da violência que eu sabia que ele acabara de orquestrar. Uma mensagem foi enviada. Ele vai recuar, reagrupar-se, mas não vai agir diretamente contra nós novamente. Como podes ter a certeza? Os seus lábios roçaram a minha testa com uma gentileza inesperada. Porque neste mundo, Helena, existem limites que nem mesmo homens como Victor ultrapassam. Ele testou os meus limites, descobriu que eram inflexíveis e perdeu um recurso valioso no processo. Ele é um homem de negócios no fundo. Não arriscaria mais perdas por uma vingança. Eu queria acreditar nele. Precisava acreditar nele pelo bem da Lily. E se ele o fizer, os braços de Dante apertaram-me com força, protetores e possessivos. Então vou destruí-lo também, disse ele simplesmente. Qualquer um que ameace a minha família perde o direito de existir no meu mundo. Família. A palavra ecoou na minha mente, doce e poderosa. De alguma forma, no caos de sangue, medo e necessidade desesperada de segurança, tínhamos formado algo que eu nunca tinha realmente tido antes. Uma família construída sobre proteção em vez de dor, sobre posse em vez de controlo. Quando queres casar? Perguntei, mudando de assunto para algo mais alegre, algo que olhasse para o futuro em vez de para o passado. Senti o sorriso de Dante contra o meu cabelo. O mais rápido possível, um mês, talvez dois, para os preparativos. Nada extravagante, apenas a família e os meus colegas mais próximos. A menção casual à família fez-me parar. Tens família? Nunca falaste neles. Seguiu-se um momento de silêncio tão longo que pensei que ele não fosse responder. Uma irmã, disse ele finalmente, em Milão com o marido e os filhos. Falamos raramente, mais pela segurança dela do que pela minha. Absorvi esta nova informação, este vislumbre do homem por trás do poder. Ela virá ao casamento? Ela virá, confirmou ele. A Francesca espera há muito tempo que eu encontre alguém que valha a pena trazer para a família. Senti um calor no peito ao pensar que eu poderia ser digna de tal consideração, que esse homem poderoso e perigoso me escolheu não apenas pelo meu corpo ou pela minha vulnerabilidade, mas por algo mais profundo. E Lily? Perguntei. Você vai adotá-la? Dante se mexeu, apoiando-se em um cotovelo para olhar para mim, com uma expressão séria à luz crescente. Se você permitir. Quero que ela tenha o meu nome, a minha proteção, o meu legado. Quero ser o pai dela em todos os sentidos que importam. Lágrimas brotaram dos meus olhos de forma inesperada e avassaladora. A imagem de Dante, que poderia ordenar a morte de um homem sem pestanejar. Ensinar Lily a andar de bicicleta, ler-lhe histórias antes de dormir, levá-la ao altar algum dia era quase insuportável. Ela já te ama, sussurrei, estendendo a mão para tocar o seu rosto. Ela se ilumina quando você entra numa sala. Algo vulnerável passou rapidamente por suas feições, tão rápido que eu poderia ter imaginado. E tu, Helena, amas-me? Não apenas pela segurança que te proporciono, não apenas pelo que posso dar-te, mas por quem eu sou. A pergunta apanhou-me desprevenida. Dante Salvatore, que comandava um império com autoridade absoluta, que matava sem hesitar para proteger o que era seu, estava a perguntar se eu o amava, como se houvesse alguma dúvida. Sim, respondi, com a verdade a assentar nos meus ossos. Deus me ajude. Amo cada parte de ti, mesmo as partes que me aterrorizam. O alívio suavizou a sua expressão, e ele baixou a boca para a minha num beijo que foi surpreendentemente gentil. Ótimo, murmurou ele contra os meus lábios, porque te amo desde o momento em que te vi a esfregar o meu chão. Tão determinada, tão quebrada, mas ainda assim lutando. Fizemos amor enquanto o sol nascia, os seus toques gentis apesar da violência da noite, como se lembrando a ambos que as suas mãos podiam criar prazer tão facilmente quanto causavam morte. Depois, enquanto estávamos deitados embrulhados nos lençóis úmidos de suor, os seus dedos traçaram as cicatrizes nas minhas costas, não com pena, mas com reverência. Estas são medalhas de honra, disse ele baixinho. Prova de que sobreviveu, que protegeu a nossa filha quando mais ninguém o fez. A nossa filha.
A frase simples trouxe novas lágrimas aos meus olhos. Quero mais, confessei, as palavras escapando antes que eu pudesse reconsiderá-las. Mais filhos, um irmão ou irmã para a Lily. A mão de Dante ainda estava contra a minha pele, os seus olhos encontrando os meus com uma intensidade que me roubou o fôlego. Tu terias os meus filhos. A vulnerabilidade na pergunta partiu um pouco o meu coração. Por todo o seu poder, toda a sua riqueza. Ele ainda não conseguia acreditar que eu o tinha escolhido completamente. Sim, sussurrei, levando a mão dele para a minha barriga. Quero ter o teu filho, Dante. Quero construir uma família contigo. O sorriso que transformou o rosto dele foi como o nascer do sol a romper as nuvens de tempestade. Raro e de tirar o fôlego. Então vamos começar a tentar imediatamente, declarou ele, rolando-me para baixo dele mais uma vez. Sou um homem muito determinado, Helena. Eu sempre consigo o que quero. Eu ri, um som leve e livre de uma forma que eu não sentia há anos. Eu percebi isso. Mais tarde naquela manhã, enquanto Dante e eu tomávamos café da manhã com Lily tagarelando alegremente entre nós, eu o peguei a observar-nos com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Contentamento, talvez, ou algo próximo da paz. Em que estás a pensar? Perguntei, estendendo a mão por cima da mesa para pegar na dele, os seus dedos entrelaçados nos meus, fortes e firmes. Alguns homens passam a vida a acumular riqueza, poder, território, acreditando que essas coisas preencherão o vazio dentro deles. Os seus olhos encontraram os meus, escuros e sinceros. Eu era um desses homens até encontrar algo que valia mais do que tudo isso. E o que é isso? Perguntei, embora já soubesse a resposta. O seu olhar passou de mim para Lily e depois voltou para mim, a sua expressão suavizando-se de uma forma que poucas pessoas alguma vez testemunhariam. Uma família para proteger, disse ele simplesmente. Uma razão para voltar para casa. Enquanto olhava para ele do outro lado da mesa do pequeno almoço, esse homem perigoso e complicado que havia matado por nós, que mataria novamente sem hesitar se necessário, percebi que ambos tínhamos encontrado o que realmente precisávamos. Ele tinha encontrado algo mais valioso do que o poder. Eu tinha encontrado algo melhor do que segurança. Tínhamos nos encontrado um ao outro. 6 semanas depois, tornei-me Helena Salvatore numa pequena cerimônia com vista para o Mediterrâneo, na vila de Dante, na Sicília. Lily, resplandecente num vestido branco a condizer com o meu, atirou pétalas de flores com abandono imprudente e chamou Dante de papá pela primeira vez. Naquela noite, enquanto estávamos no nosso terraço privado sob um céu estrelado, os braços de Dante envolveram-me por trás, as suas mãos acariciando possessivamente a minha barriga ainda lisa. Minha esposa, murmurou ele no meu pescoço, as palavras cheias de satisfação. Minha família. Eu encostei-me à sua força sólida, sentindo-me mais segura e mais amada do que jamais imaginei ser possível. As cicatrizes nas minhas costas já não ardiam de vergonha, mas falavam de uma jornada que me trouxe até aqui. A este homem, a esta vida, a esta felicidade inesperada. Sem arrependimentos? Perguntou ele. Uma rara nota de incerteza na sua voz. Virei-me nos seus braços, esticando os braços para emoldurar o seu rosto com as minhas mãos. Nenhum, prometi, com toda a sinceridade. Cada cicatriz, cada luta, cada momento de medo. Todos eles me levaram até ti. O seu beijo foi gentil, reverente, uma promessa de proteção que nunca vacilaria. Uma posse que nunca vacilaria. E enquanto as estrelas brilhavam no céu e as ondas do Mediterrâneo batiam contra as rochas abaixo, eu me rendi completamente à verdade contra a qual lutava desde o primeiro momento em que o vi. Algumas jaulas não foram feitas para serem escapadas. Algumas foram feitas para serem chamadas de lar.